Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor toma o exemplo do jovem rico, que saíra triste ao preferir suas posses a Cristo, para ensinar sobre o perigo das riquezas, que torna os homens escravos da avareza. Por isso disse: dificilmente um rico entrarás no reino dos céus. Com essas palavras, não quis o Senhor condenar as riquezas, mas aqueles que se fazem escravos delas. Há diferença entre possuir e amar as riquezas, pois os que as amam depositam nela toda a sua esperança, e não se pode amar a Deus e ao dinheiro. Como é difícil desprezar as riquezas, o Senhor diz que é difícil, mas não impossível que um rico entre no reino dos céus. Pois aquilo que é impossível aos homens não é para Deus. Para Deus, nada é impossível. O mesmo vale para aqueles que, mesmo sendo pobres, desejam as riquezas, mesmo tendo pouco, se apegam ao que têm. Estes também são contados entre os ricos. Para enfatizar o ensinamento, o Senhor utiliza-se de uma hipérbole, com uma expressão comum entre os rabinos na escola judaica, dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Havia também em Jerusalém uma porta de acesso chamada Fundo de Agulha, pela qual os camelos não podiam passar, a não ser que fossem descarregados e fossem postos de joelhos. Em sentido espiritual, o mesmo vale para o céu, que tem uma porta estreita, onde ninguém entra sem que antes se despojem das imundícies do pecado e das riquezas. Os apóstolos haviam se despojado de tudo para seguir a Jesus. E então Pedro pergunta quais seriam as recompensas para eles. O Senhor então responde com duas promessas. A primeira, exclusiva aos apóstolos, que se sentarão sobre 12 tronos no juízo final. A segunda é também para nós, pois todos aqueles que por Cristo submeterem todos os afetos do coração, todas as riquezas e todos os prazeres do mundo, receberão 100 vezes mais, pois as coisas celestiais valem muito mais que as terrenas. E por fim, receberão a vida eterna. Para dar esperança aos que se encontram afastados de Deus e aumentar a vigilância e a responsabilidade dos que caminham com o Senhor, Jesus diz: muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Vejamos o exemplo de Judas, que estando entre os primeiros, isto é, entre os 12 apóstolos, perdeu-se. Enquanto o ladrão arrependido, nos instantes finais de sua vida, ganhou o paraíso. Que com a graça de Deus, possamos renunciar às nossas próprias vontades, para fazer a vontade dele, que é bom e generoso. Perseveremos até o fim e certamente seremos felizes. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.